Podemos abrir a Bíblia, mas por nós mesmos não podemos compreendê-la. Assim, quantos estão abrindo a Bíblia e tentando explicá-la? Quanto mal isto tem causado aos cristãos? Interpretações erradas, interpretações equivocadas, ensinamentos humanos, porque não dependem daquele que abre todos os segredos. Há um único que pode iluminar e dar entendimento e abrir o que está selado. O sentido espiritual das Escrituras está selado. E somente um que pode abrir os nossos pensamentos, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para compreendermos o que está escrito. O propósito de Deus, a vontade de Deus, o seu projeto e a sua conclusão. Vamos ler sobre isto hoje e vamos meditar que só há um que pode nos abrir os segredos do universo, o segredo da morte, o segredo do nascimento, o segredo da existência humana, o segredo de Deus. Primeiramente, vamos ler Apocalipse capítulo 5. Diz assim no versículo 1 em diante: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Portanto, ninguém é digno de abrir o livro. Quantos se julgam dignos de pregar a palavra de Deus por si mesmos? Quando julgam tão dignos até mesmo de fundar uma igreja? Quantos se julgam dignos de ensinar algo que nunca aprenderam com o Espírito de Cristo? Só há um digno para abrir os segredos do universo: o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto. É este que venceu, e ele venceu pela morte. Este é um outro mistério que requer outra meditação. Como é possível vencer pela morte? Esta é a vitória de Jesus Cristo. Mas ele venceu e ele abre o segredo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 18, diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Novamente aqui, Jesus abre para cada um de nós os segredos da morte e do inferno, o sentido espiritual das coisas. Veja que o mundo jaz no maligno e nas trevas. Não tem nenhum entendimento do que é a vida, do porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Jesus é a luz e ele é capaz de explicar todas as coisas, porque ele tem a chave. Finalmente, nós vamos ler sobre este assunto em Lucas, no capítulo 24, o último capítulo, versículos 44 e 45.
A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Preste atenção que Jesus abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não há outra maneira. Podem frequentar seminários, podem pesquisar, podem fazer comparação, podem reunir todos os versículos, uni-los e fazer concordância, fazer hermenêutica, todas estas coisas humanas. Só há um que é a luz do mundo, e seu nome é Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja com você, e que aquele que venceu abra-lhe as Escrituras, abra o seu entendimento. Ele é digno de abrir o livro. Nós podemos abrir a letra e ver o que está escrito em tinta, mas não podemos ver o que está escrito segundo o Espírito. Ver as coisas espirituais, entender as coisas de Deus, saber que Deus está no trono, governando todas as coisas, que Ele tem um propósito e seu propósito é eterno. E que criou todas as coisas por causa e por meio de Jesus Cristo. Todas as coisas nele foram criadas e por causa dele são criadas. Medite sobre isto. Então você irá a Cristo. Então você irá à luz e será iluminado. Então perceberá que nós também, para compreendermos e sermos dignos, devemos ser participantes da morte de Jesus. Ele é digno por meio da morte da cruz. É vergonhoso para os homens, mas diante de Deus é uma vitória eterna. Ele que abre a mente, Ele que abre o livro, Ele que nos abre os segredos de Deus, da morte, do inferno, da vida eterna, da ressurreição, do reino de Deus em nossos corações. Louvado seja Jesus. Amém.